E hoje nós vamos focar nessa coisa chamada admiração. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe relacionamento amoroso onde não há admiração. E muitas vezes um relacionamento amoroso não começa na admiração. O relacionamento amoroso começa no oba-oba, começa na paixão de encontrar uma pessoa que você sente que vai atender às suas necessidades afetivas. Então, em primeiro lugar, deixa eu te falar o seguinte: a sua mulher se apaixonou por você não porque ela te admira, não porque ela te admirava, mas a sua mulher se apaixonou por você porque de alguma forma ela enxergou em você a pessoa que ia atender às necessidades afetivas dela. Foi por isso que ela se apaixonou por você. E tantas mulheres acabam reclamando depois: poxa, você não era assim no começo. Ah, no começo você era gentil, no começo você fazia isso pra mim, aquilo pra mim, agora não faz mais nada. O que elas estão falando quando elas dizem isso, cara? Elas estão dizendo que elas vislumbrava, essa mulher vislumbrava em você alguém que ia atender os desejos dela. Os desejos delas, carências, as necessidades afetivas. E é bem provável que por causa também de que você via nela uma possibilidade de ter alguém que atendesse às suas necessidades afetivas, você começou a ficar empolgado para não perder essa mulher que você estava se sentindo tão maravilhoso e apaixonado. Você caiu no erro, como nós falávamos ontem, você caiu no erro de de voltar a sua atenção, voltar a sua dedicação para tentar atender essas necessidades. Atender os desejos da sua mulher. Você não queria perder isso, mas conforme o tempo vai passando, eu não estou falando, claro, para você que está no primeiro ou no segundo ano da relação, ou nos primeiros meses da relação. Eu estou falando aqui para você que quer manter um relacionamento duradouro, quer construir algo com alguém. Eu estou falando aqui, talvez, com um cara que está, depois de anos dentro de um relacionamento, e está vendo o relacionamento ir pro brejo. Tá vendo o relacionamento acabar. Talvez você veja o relacionamento acabar porque a sua mulher vive reclamando de você. Vive dizendo que você não dá conta das coisas, vive dizendo que você é passivo, que você é devagar. Quem aqui já ouviu isso da mulher? Falando para você que você é devagar. Comenta aqui para mim, porque eu tô acompanhando vocês aqui pela live, tá bom? Então, eu quero que vocês percebam muito bem que a mulher, quando ela reclama de você, quando ela reclama que tu não tá dando conta, quando ela reclama que você é devagar demais, quando ela reclama que você não resolve as coisas, ela tá dizendo para você: eu perdi a admiração. Mas é possível também. Eu quero que tu, sabe, eu quero que tu venha aqui comigo numa reflexão, porque não é tão simples. Ela está dizendo que ela perdeu a admiração, mas talvez ela nunca tenha te admirado. É verdade. Porque sabe um homem que é fonte de admiração? Um homem que é fonte de admiração é um homem que tem um masculino forte. E eu não sei, isso não faz parte da nossa educação. Isso não faz parte da educação, uma clareza do que é o masculino. O que são as características do masculino? Fala para mim. Porque apenas um homem bem masculino é admirado. E eu vou te ensinar aqui hoje as características de um homem bem masculino. Para que você retome a admiração da sua esposa ou da sua namorada, ou seja lá o que foi que aconteceu. Talvez, deixa eu te falar uma coisa, talvez você vá ganhar pela primeira vez a admiração de uma mulher.
Até então ela era apaixonadinha por você. Ela era apaixonadinha por você porque você atendia as necessidades afetivas dela. Mas não porque ela te admirava. A paixão, ela não é... A paixão, aquela primeira fase da relação, às vezes a gente fica pensando, né? A gente fica nessa nóia na cabeça. Ah, eu queria que as coisas fossem como eram do começo. No começo a gente era desse jeito. No começo a minha mulher queria transar comigo todo dia. No começo ela fazia comida para mim. No começo ela fazia isso, isso e isso e isso. Cara, o começo de uma relação, deixa eu te falar a verdade. O começo de uma relação é sempre uma ilusão. E que bom que é assim, senão as pessoas não se apaixonavam. Se as pessoas soubessem logo de cara tudo aquilo que é necessário para construir uma relação duradoura, é provável que as pessoas não embarcassem nessa história. Estou te falando a verdade. É por causa da paixão que a gente ousa se lançar para dentro de um relacionamento. E tudo bem. Mas agora é necessário tomar consciência de que para manter essa relação, para sustentar isso que vocês começaram a criar juntos, é necessário que você ganhe a admiração dela. Mesmo que ela tenha deixado, já não seja mais apaixonada por você, é possível, cara, levar o amor dela por você para um outro nível. Um negócio que não vai acabar nunca. Quando você vê nos olhos dela um brilho de admiração. Para isso é necessário que você desenvolva as características masculinas. Eu não sei se você tem clareza sobre o que é isso ainda, então deixa eu te falar. Tudo que são características masculinas vem de um lugar dentro de você que eu chamo de agressividade. A principal característica masculina é a agressividade. A agressividade é aquele núcleo de força dentro de nós que nos leva para a ação concreta no mundo. Então, o masculino todo gira em torno disso, enquanto o feminino gira em torno da criatividade. Da flexibilidade. Aqui no masculino nós temos ação, nós temos objetividade, nós temos a razão, nós temos a proatividade, nós temos a força física, o foco, a concentração. Isso tudo são características do masculino. A principal delas, sabe qual é? Uma das principais, sabe qual é? Disciplina, consistência, resiliência, a firmeza, a rigidez. Isso tudo faz parte do masculino. Enquanto aqui no feminino tem a flexibilidade, as emoções, a criatividade, as fantasias, o mundo das ideias, do planejamento, aqui o mundo do subjetivo. Enquanto o masculino é objetivo, o feminino é subjetivo. E todos nós, é claro, operamos dentro de uma dança entre essas duas forças dentro de nós. O que acontece é que um homem começa a ter a possibilidade, tá? Olha só, começa a ter a possibilidade de ganhar a admiração da sua parceira. E aqui, ó, vou dizer uma coisa, não só a admiração da sua parceira, a admiração de todos ao seu redor. Começa a ter a possibilidade de ganhar admiração quando você é um homem mais masculino do que feminino. Não quer dizer que você vai ignorar as características femininas, porque é através das características femininas que você se conhece, o autoconhecimento, entrar em contato com essa avaliação interna de conhecer quais são as suas habilidades, quais são os seus talentos, quais são os seus desejos, o que te dá prazer, tudo isso é necessário um movimento feminino de olhar para dentro. Esse olhar para dentro é um movimento feminino de autoconhecimento. Se você não tiver isso, você é apenas uma máquina, um robô de execução.
Hum? Um robô, praticamente. Né? Uma máquina pode te substituir, executar, executar, executar. Daí tu tá só no masculino, executando, agindo, 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 completando tarefas, feito um soldado, obedecendo às ordens que te dão. Eu quero despertar hoje em você, muito além de um soldado que sabe executar e sabe ser masculino. Eu quero, durante essa série, despertar o guerreiro que existe dentro de você. Um guerreiro que então está conectado com uma causa maior, uma causa transcendental. Algo que é maior do que você mesmo. É nesse lugar que você alcança a admiração das pessoas ao seu redor. Aquele brilho nos olhos da sua mulher acontece nesse momento. Eu lembro, há anos atrás, eu perguntei para minha mulher, eu até estava fazendo um vídeo, já estava começando nas redes sociais, eu fiz um vídeo. Se eu achar ele, eu mostro para vocês. E aí eu perguntei, o que faz você ainda me amar, Nicole? Aí ela virou para mim e disse assim, esse teu jeito de... Tu tá sempre inventando algo novo, tu tá sempre com um projeto novo, tu tá sempre começando algo diferente na sua vida. Os homens sempre foram admirados por isso. Os homens sempre foram admirados durante toda a nossa história. Quem são os homens que nós admiramos? São aqueles que assumiram um grande risco. São aqueles que enfrentaram grandes gigantes. Aqueles que enfrentaram grandes desafios, grandes poderes maiores que ele mesmo. Ele foi capaz de enfrentar. Não é à toa que até hoje nós contamos as histórias infantis de, por exemplo, um cavaleiro enfrentando um dragão. Esse é o masculino dentro de você. O masculino dentro de você quer uma aventura para viver. O masculino dentro de você quer uma grande batalha para lutar. O masculino dentro de você quer uma donzela a resgatar. Percebe? Quando a gente começa a falar sobre essas coisas, não começa a ativar algo aí dentro de você, cara. Qual foi a última batalha que você realmente lutou? Qual foi a última aventura que você realmente viveu? Qual foi a última donzela que você resgatou? Porque faz parte da característica desse núcleo masculino dentro de você, o aventureiro, o pioneiro, aquele que ama o desconhecido. Ama o desconhecido. Ama desbravar um terreno não desbravado. Descobrir algo novo num lugar completamente desconhecido. E isso continua sendo real e concreto. Através dos seus talentos e habilidades. Através da sua disciplina, consistência, de vislumbrar um sonho, um desejo, algo que você quer realizar, algo que você quer alcançar e ser capaz de se comprometer e se dedicar 100% naquela direção. Isso é o masculino dentro de você. Quando você encontra isso e se dedica de corpo e alma a alcançar um objetivo, a deixar no mundo a sua marca, naturalmente você vai ganhar a admiração da sua parceira novamente. Você vai ver aquele brilho no olhar de novo. Você sabe, talvez você nunca viu, sabe? Porque a mulher apaixonada, ela tem um olhar inocente. A mulher apaixonada, ela tem um olhar inocente, um olhar de vislumbre, né? E é bastante, tem que tomar cuidado com isso, tá? Tem que tomar cuidado, porque a mulher apaixonada, nesse olhar inocente que ela tem, dá vontade de cuidar dela, e aí você vai querer ser o pai dela. Pagar todas as contas, mimar e tratar ela como uma princesinha. Nesse momento que você trata ela como uma princesinha, você está lidando com ela como se fosse uma filha. E nesse momento acaba a conjugalidade. Você quer uma rainha do seu lado. Você quer uma guerreira do seu lado.
Se você tem um masculino forte, se você vislumbra objetivos, realizações, coisas concretas que você quer deixar de marca no mundo, não viver só a sua própria vida. Não só, sabe, o homem perde a admiração e ele não consegue nem conquistar a admiração quando ele está preocupado simplesmente em pagar as contas. E na sua bike do final de semana, ou na sua surf trip do final de semana. Em juntar dinheiro para sair com os amigos e fazer uma viagem. Mas no dia a dia, você está cumprindo tabela. Que te deixaram? Meu pai era advogado, eu sou advogado. Meus pais eram funcionários públicos, eu sou funcionário público. Mas eu sustento a minha casa, eu pago as contas lá de casa e você se acha o maior machão por causa disso. Desse jeito, você nunca vai ganhar a admiração de uma mulher. Você nunca vai ganhar a admiração de ninguém. Entre nós homens é assim, cara. Você quer saber se você sempre vai ser um cara admirado? Em primeiro lugar, conquiste seu lugar no meio de outros homens. Um cara que é admirado por outros homens, essa é a maior conquista. Naturalmente, a tua mulher vai te admirar. Porque é muito difícil ser admirado no meio de outros homens. Muito difícil mesmo. É lá que é o seu lugar. Lembra que eu falei ontem que um dos piores erros que os homens cometem é tentar manter o relacionamento fazendo tudo aquilo que a mulher quer que você faça? Olha só a mensagem que eu recebi ontem mesmo, cara. Ontem mesmo, de um cara me mandou um WhatsApp dizendo o seguinte, ó. Vou achar aqui rapidinho. Olha só a situação. Ele viu a aula de ontem e me mandou esse WhatsApp aqui, ó. Quer ver, ó? Olha só que situação que é muito, muito mais comum. Olha só. Cara, olha só, ele dizendo, cara, como eu não percebi? Como fui trouxa? Como fui trouxa? Olha só. Hoje eu percebo que fui muito trouxa. Eu faço tudo para poder deixar ela mais tranquila quando chega do trabalho. Ela percebeu isso e começou a chegar cada vez mais tarde. Louça lavada, filha de banho tomado, alimentada, só esperando ela para dormir. Ela chegava, arrumava a cama, tomava banho e ia para a cama. E mal conversava comigo. Aí no sábado veio reclamar que eu converso pouco. E eu sempre tentei conversar e ela dizia que sempre estava cansada. Mas quando ia conversar, ela estava de conversa com outro cara no celular. Pode falar palavrão aqui, produção? Puta que o pariu. Hã? Lembra que eu falei ontem para vocês sobre isso? E aí eu recebo uma mensagem assim do cara. Quantos homens caem nessa bobagem, sabe? Acham que estão arrasando, tentando atender todos os desejos da mulher. E aí perdem a admiração dela. Perdem completamente a admiração da mulher. Se você tenta atender os desejos da sua mulher e fazer com que ela tenha, né, toda a tranquilidade do mundo, você vai perder justamente a admiração dela por você. Porque uma mulher não admira o cara que tenta atender os desejos dela. A mulher admira o homem que tem um propósito claro, que vive uma grande aventura na vida. Um homem que está sempre colocando a sua agressividade natural em favor de uma ação concreta no mundo. É assim que você ganha admiração. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Os gurus de relacionamento dizem por aí, os gurus de relacionamento dizem o seguinte, que as mulheres precisam de segurança.
Sim ou não? Não é o que os gurus de relacionamento dizem por aí? As mulheres não precisam de segurança. As mulheres estão forte pra cacete. Elas dão conta mais do que qualquer homem. Elas gostariam de ter segurança, mas elas não precisam, cara. Elas dão conta. O que uma mulher realmente precisa é de um homem para admirar. É isso que a alma feminina precisa se sentir inspirada. Precisa ver, e aí, nesse momento, precisa ver que você tem força suficiente. Como que você vai demonstrar força? Força é ter um objetivo claro e disciplinadamente se manter na rota de alcançar aquele objetivo. Quando uma mulher vê que tu tens a força suficiente para aguentar as porradas que a vida vai te dar, os altos e baixos, dos fracassos, e ela vê que você levanta sempre que você cai e você continua seguindo em frente, se você se mantém disciplinadamente na direção da conquista dos seus objetivos, ela diz: com ele eu posso contar. Ela se sente segura num nível mais profundo do instinto dela, que é: agora eu vejo que se uma ameaça, como a gente tem visto o clima do mundo mudando e várias ameaças naturais nos alcançando, não é? A mulher pensa e ela vê, se uma ameaça externa vier contra a nossa família, eu tenho certeza que esse homem vai na direção do perigo. Só assim você vai atender a necessidade de segurança. Mas para isso, não é tentando dar segurança para a mulher que você faz isso. É buscando um propósito claro, objetivos concretos e desenvolvendo força, ação, coragem, disciplina, consistência, as características do masculino que vão ser necessárias para você conquistar aquilo que você determinou para a sua vida. Mas Paulo, eu nem sei o que eu quero para a minha vida. Então o seu problema está mais embaixo ainda, meu filho. Talvez você tenha um outro trabalho a fazer ainda, que é o trabalho do autoconhecimento. Aonde ficaram os seus sonhos, cara? Aonde ficaram abandonados os seus sonhos? Quantas coisas você sacrificou na sua vida que hoje você não sabe nem mais dizer o que você gosta, o que você quer fazer? Porque já fazem 10, 15, 20 anos que você foi se sacrificando para atender às necessidades da sua mulher e da sua família. E hoje você está completamente perdido. Então você precisa de um caminho, de uma jornada, de um mentor que te mostre um caminho para o autoconhecimento. E então você pode desenvolver as características masculinas que vão te colocar na direção de um propósito. E esse movimento vai fazer brilhar de novo os olhos da sua mulher por você. Ficou claro isso? Enquanto você for um soldadinho, enquanto você for um bom menino, gentil, que faz de tudo para atender os desejos da sua mulher e das crianças, você nunca vai ser admirado. Você precisa ser um guerreiro. Um guerreiro, ele está disposto a matar ou morrer na direção da conquista de um propósito que é maior que ele. Um guerreiro, ele não obedece ordens. Um guerreiro, ele sabe qual é o objetivo maior e ele faz tudo que for necessário para alcançá-lo. Tá claro isso para vocês? E quando a mulher tem um masculino muito forte? Quando a mulher tem um masculino muito forte, ela vai querer o quê? Ela vai querer liderar. E durante um tempo, um período no seu relacionamento, vai haver uma queda de braço. E o que acontece? Quando uma mulher tem um masculino muito forte, você vai ter a tendência
a se diminuir. Porque uma mulher com um masculino muito forte, ela toca, lembra que eu falei ontem para vocês? Ela toca, ela desperta o menino dentro de você. Você olha para ela como uma representante da mãe e ninguém ousa ir contra a mãe. Você já viu a sua mãe sofrendo demais por causa do que o seu pai fez com ela. Então você vai dar um passo atrás. Você vai engolir sapo. Você vai se calar. E assim o seu relacionamento vai terminar você se sentindo humilhado e ela sobrecarregada. Então é necessário, quando a mulher tem um masculino forte, é necessário que você desenvolva um masculino ainda mais forte, com firmeza. Coloca o seu corpo numa posição de prontidão na hora da discussão. Totalmente no controle da sua agressividade, num posicionamento firme, olhando nos olhos dela. Mais cedo ou mais tarde, ela vai começar a te olhar com um olhar diferente. Lembrando, de maneira nenhuma, eu estou aqui dizendo para você ser violento com a sua mulher. Eu estou falando de você usar firmeza e uma postura de prontidão sempre que vocês estão numa discussão. Sabe, uma boa característica da falta de masculino é o excesso de procrastinação. Se você procrastina, se você está sempre deixando para depois, sempre negociando, né, amanhã eu faço, ou começando e parando, logo depois dos primeiros dias que você decide implementar novos hábitos, uma nova rotina, por exemplo, acordar e fazer 5 minutos de meditação. De repente, você decide colocar isso na sua rotina. Depois de poucos dias, você já desanimou. O homem com falta de masculino, ele é totalmente dependente da motivação, sabe? A motivação, no caso aqui, eu estou falando daquele desejo de agir. Cara, na maior parte das vezes, a maturidade e as conquistas na vida vêm de você fazer aquilo que precisa ser feito, querendo ou não querendo fazer, porque você se determinou a alcançar determinado objetivo e você traçou um caminho para chegar lá. Sabe, o homem muito menino, ele tem sonhos. Ai, um dia eu quero construir uma casa. Ai, um dia eu quero ter um trabalho que alcance milhares de pessoas. Um dia, por exemplo, como eu na minha adolescência, um dia eu quero estar num palco diante de milhares de pessoas. Isso são sonhos infantis. Sonhos que precisam não ser abandonados, de forma nenhuma abandonados. Sonhos que precisam ser dissecados e passados pelo filtro da realidade com um plano concreto de ações que vão te levar a alcançar os seus objetivos. E aí, quando você traçou esse plano, você vai precisar dessa característica masculina: disciplina. Eu lembro de uma fala do Mike Tyson, eu não sei se é de autoria dele ou não, mas que ele diz assim: disciplina é fazer aquilo que você sabe que tem que fazer, mas que odeia fazer, como se você amasse. É isso. Isso é que leva um homem disciplinado. Mas não basta só disciplina do nada. Disciplina de executar, 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 você vai ser apenas um robô se você só usa a disciplina para executar aquilo que te mandam fazer. Você é apenas um robô, um soldadinho que faz as coisas do jeito que, né, do jeito que te ordenaram. Não é apenas a disciplina. É resgatar dentro de você qual é a grande aventura que eu quero viver, qual é a grande batalha que eu quero lutar, qual é o impacto e a diferença que eu quero fazer no mundo, com os meus talentos e as minhas habilidades. Percebeu? Percebeu que é um processo, cara? Não é numa live como essa, não é numa aula como essa que tudo vai mudar na sua vida.
Eu estou aqui para te despertar para um processo. Para despertar para... Existe uma sede aí dentro de você que eu quero despertar, que eu quero, de alguma forma, lançar o olhar para essa sede. Que talvez você tenha se perdido nesse caminho. Se perdido nesse caminho, colocando como prioridade as outras pessoas, colocando como prioridade realizar aquilo que te disseram que é uma vida digna. E você foi perdendo a visão daquilo que você realmente queria, daquilo que realmente te dá prazer, aquilo que te deixa vivo. E isso vai ser um processo de conhecimento que a sua mulher não pode te ajudar. Esses tempos eu estava trabalhando com um cara, eu acompanho um mentorado meu há um ano. Sabe como é que são os americanos, né, cara? Os americanos são assim... Cara, o cara quando é executor, ele sabe fazer e ele trata a mulher dele, tá, vamos lá então. E aí eu tava trabalhando com ele justamente como ele conquistar e como ele construir intimidade com a mulher dele. Daí ele falou, então tá, depois de hoje, agora eu vou lá, vou ter uma conversa com a minha mulher, eu vou dizer, olha, isso aqui é difícil para mim, eu preciso da sua ajuda. Eu digo, não! Não peça ajuda para sua mulher de forma nenhuma. Esse é um trabalho que você tem que fazer, de resgatar e conhecer quem você é. Quais são os seus medos, quais são as suas dores, quais são as suas feridas internas, quais são os seus desejos. A sua mulher não pode te ajudar nisso. Você precisa de um ambiente masculino. Você pode demonstrar para ela aquilo que você conheceu de dentro de você, mas você não pode pedir a ela ajuda para se conhecer, cara. Para desenvolver o autoconhecimento, para saber aquilo que você realmente quer fazer da sua vida, aquilo que realmente você é, quem você é de verdade. Isso a sua mulher nunca vai poder te ajudar, mas as mulheres vão sempre se colocar a serviço. E vão tentar te ajudar. E aí ela sai do lugar de esposa, de parceira, de mulher e vai para um lugar de terapeuta. E no caso, esse homem ainda era casado com uma mulher que tem treinamento em coach, desenvolvimento humano. Então, as coisas iam... Você precisa de um ambiente masculino para se desenvolver. Você precisa de um ambiente com outros homens que vibram na mesma frequência que você possa olhar nos olhos, ouvir o compartilhar das histórias e começar a se identificar, para começar a nascer, a brotar de novo de dentro de você aquilo que te faz vivo. E quando você estiver nesse caminho, você vai ver o brilho nos olhos dela de volta. Ok? Um grande abraço a todos.